O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 27 de agosto, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, sempre agradecendo pelo carinho da audiência, por essa generosidade com o Modesto, com o Pensando, com a TV Zoom, procurando trazer assuntos que sejam de interesse da nossa cidade, da nossa região. E mantendo uma antiga tradição, que eu sempre falo, vem desde o primeiro programa, lá em 8 de maio de 2002, mais uma vez o Pensando recebe a Câmara Municipal no programa. Desta vez ela será representada por um vereador no seu segundo mandato consecutivo. Daqui a pouco vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma vez o Pensando conversando com a Câmara Municipal. Mas antes eu necessito fazer um pedido e dar uma boa dica de leitura a vocês. Inicialmente vamos ao pedido. Esse pedido veio da diretora-presidente da Casa Madre Rosélia, a Maibi Caristiato Frossar, que por eu conhecer a seriedade do trabalho que é feito por essa entidade, eu assino embaixo e divulgo. Hoje, como eu estou aqui tendo o privilégio de ter o Pablo por perto, vou ver se o Pablo pode pegar aqui, dar um close nesse pequeno... Eu não sei, você que é da área, isso é folder, é panfleto, o que eu chamo isso, Pablo? Panfleto. Panfleto? Então é um panfleto, porque o pessoal do jornalismo hoje muda o nome das coisas. Antigamente, para a gente, era outro nome, mas... Isso aqui é o seguinte, é uma chamada para um estacionamento rotativo da Casa Madre Rosélia, está vendo aí? Isso é uma chamada. A Casa Madre Rosélia, diz o texto que eu recebi da Maibi, abre aspas, estacionamento rotativo, Casa Madre Rosélia. Toda a renda é revertida para a instituição. Agora, toda a parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Rua General Osório 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. Então você tem onde é a Casa Madre Rosélia, agora essa oportunidade, tem um estacionamento rotativo que funciona das 7 às 19 horas, você, ali perto do Raul Sertã, então ali tem uma série de clínicas, laboratórios, o hospital está por ali, então nada contra os outros estacionamentos, né? Cada um abre o seu estacionamento, que é, claro, quer viver disso, mas você estacionar na Casa Madre Rosélia, você vai ajudar uma obra social. Então, estacione ali, dê preferência ao estacionamento da Casa Madre Rosélia, tá bom? É uma ajuda que eu peço a vocês, porque eu acredito na Casa Madre Rosélia. Agora eu vou a uma dica de leitura, né? Quem me conhece bem sabe que o meu hobby é a leitura. Eu praticamente não passo um dia sem que eu deixe de arranjar um tempinho para exercer essa prazerosa atividade. Eu leio de tudo, né? Minha mulher fala que eu leio até bula de remédio e leio mesmo, né? Por isso é comum eu receber livros como presente, mesmo dicas de leitura. Nesse caso, foi um amigo que me deu essa dica de leitura, ainda me dizendo mais, Modesto, esse livro que eu estou sugerindo a você, a leitura, a distribuição dele é gratuita. Nada contra os escritores, eles escrevem querendo, né, que a gente pague pelo livro, mas esse não. Essa distribuição é gratuita porque ele foi produzido com dinheiro público, então o poder público não pode cobrar o livro. E o melhor de tudo, que ele fala da nossa história, da história de Nova Friburgo. Mas que maravilha de livro é esta? Eu vou pedir aqui o Pablo, que está comigo aqui mais uma vez me ajudando. É este aqui, ó. Memória do Legislativo Friburguense. 200 anos de história da Câmara Municipal de Nova Friburgo. É uma pena que ele foi pouco divulgado em função da pandemia. E se você estiver interessado, basta entrar no site da Câmara
e baixar o livro. Olha, esse livro é muito saboroso, tá? Eu não sei, o Pablo está aqui, o Pablo na época estava lá na Câmara como assessor, eu não sei de quem foi a ideia, se foi do presidente. Foi do presidente. Então, ex-presidente Alexandre Cruz, você foi de uma felicidade tremenda. E eu vou fazer questão de nomear aqui. Ele é feito em forma de artigos. Como é que ele foi escrito? Ele baseou numa transcrição de atos que o saudoso Carlos Jaime Siqueira Jacu fez, me parece que de 100 anos da Câmara Municipal, e também os produtores, os escritores de artigos, também aproveitaram, né, material dos jornais da época, outros livros. Eu vou dizer aqui quais são os temas que estão sendo contemplados nesse livro. O primeiro artigo é As Posturas Policiais em Nova Friburgo, no século XIX, de 1820 a 1888. Quem escreveu foi a Maria Janaína Botelho Correia. A Janaína, para mim, hoje é a maior historiadora de Nova Friburgo. O segundo, Em Benefício da Elegância e a Salubridade Pública, Jean Bazet e a Boa Sociedade Imperial de Nova Friburgo. Quem escreveu foi Rodrigo Marins Marreto e Gabriel Almeida Frazão. Não, eu esqueci aqui antes. Nas Rotas do Café e da Escravidão. Quem escreveu foi Rodrigo Marins Marreto. Depois tem Caminho e Descaminho de um Político Local. Gabriel Almeida Frazão foi quem escreveu. Senhor Vereador Doutor. Anne Tereza de Almeida Proença foi a escritora. A Câmara Municipal e a Questão da Iluminação Pública em Nova Friburgo no século XIX. Quem escreveu foi Maria Ana Quagrino. Eu me desculpo se eu me expressei o nome errado, mas é que eu entendi. A Nova Friburgo na Velha República. Deixa eu ver aqui. É Sônia Rebel de Araújo e João Raimundo de Araújo. A Câmara Municipal e a Iluminação Elétrica em Nova Friburgo. Almir Pita Freitas Filho e Maria Ana Quagrino. Galdino do Vale Filho. A Construção da Hegemonia Burguesa em Nova Friburgo. Ricardo Gama Rosa Costa. Júlio Ferreira Caboclo e a Ação Integralista Brasileira na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Maurício Antunes Raposo. Medicina e Poder Político em Nova Friburgo. Elizabeth Vieira Alves. E o último texto faz uma pequena biografia dos 21 vereadores que compuseram aquela Câmara de gestão passada. Eu adorei o livro. Me perdoe o senhor Ricardo Gama Rosa da Costa, mas eu vou lhe dar uma sugestão. Todos os outros se preocuparam em contar história. O senhor, lamentavelmente, misturou história com ideologia política. O livro, se o senhor escrever um livro, e esse livro for publicado por uma editora, o senhor pode botar o que o senhor quiser nele. Mas isso aqui é um livro que foi editado com dinheiro público, então o senhor não tinha direito de... Não estragou o livro, porque os outros artigos são tão bons que compensou essa mistura que o senhor fez. O senhor fez uma mistura infeliz, senhor Ricardo da Gama Rosa Costa. Já começa pelo filho, né? A Constituição da Hegemonia Burguesa. Quando eu vejo isso, já me deixa sempre olhando com... Eu falei assim, lá vem bobagem aí. O senhor me perdoe, que eu acho que é uma grande bobagem que o senhor escreveu. Não precisava estragar o livro tão bom quanto esse. Mas fica a dica, tirando esse artigo que realmente sugiro que passem por cima, porque não vale a pena ser lido, o restante dos artigos são maravilhosos, vale a pena. E está de parabéns o ex-presidente Alexandre Cruz e todos os demais vereadores que compuseram aquela casa e todos os que fizeram a história da Câmara Municipal de Nova Friburgo, que é longa, vem lá desde 1820, tá bom? Fica a dica aí, um ótimo livro, vale a pena a leitura. Bem, vamos agora falar com um representante da Casa Legislativa que está aqui comigo. Ele já é um velho participante do programa, que é o Carlos Alberto Nogueira Braut, né, o conhecido Carlinho do Kiko. A quem eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite, Carlinho. Boa noite, Modesto. Mais uma vez eu tenho só que te agradecer de estar participando desse desafio, bate-papo, bate-papo, né? com você.
agradecer também o Pablo aí que está, e dizer que estamos aqui à disposição do que a cidade precisar, a gente está sempre à disposição e nesse bate-papo aí é muito importante. A gente está passando um pouquinho do nosso mandato e do nosso dia a dia, né? Eu que agradeço a você pelo carinho da sua vinda. Já agradeço ao Pablo estar aqui comigo, mas não posso deixar de agradecer ao Marconinho, né? Marconinho, hoje tem cervejinha? Tem cervejinha, hoje ele está feliz da vida. Carlinhos, vamos lá. Considerando que é a primeira vez que você vem ao programa após a sua reeleição, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre essa sua experiência, principalmente comparando as duas campanhas em que você saiu vitorioso em 2016 e 2020. O que você pode dizer dessas duas campanhas? Quais foram as diferenciais? Então, Modesto, primeiramente, eu tenho que agradecer muito a população de Nova Friburgo por mais uma vez me dar esse voto de confiança. Então, eu entendi no meu mandato passado que foi um mandato meio caladinho, mas de sucesso, porque quando a gente se cala muitas coisinhas para trás, mas tem o sucesso e é vitorioso, a gente se sente vitorioso com isso tudo, porque até então eu tive 1.840 votos no meu primeiro mandato e tive 1.284 no segundo. Mas nós tivemos, no meu primeiro mandato, nós tivemos 200 e poucos candidatos. E nesse mandato de agora, tivemos 600 pré-candidatos a vereadores aqui na cidade. 600, assim, é o modo de falar, mas 500 e pouquinho. E eu me senti, assim, com uma vitória surpreendente, porque nós saímos de 1.800 para 1.200, mas nós tivemos o dobro de candidato. Então, eu me considero, mais uma vez, que eu tive o dobro dos meus votos, porque você vê, você com 200 e poucos candidatos, você tem 1.800 votos, e você depois com quase o dobro, que quase 600, você tem 1.200, e aquilo que você falou. Fiquei novamente entre os 7 mais votados. Essa curiosidade, você manteve a sua posição quando eu estou falando. Exatamente. Não é os mais votados que foram eleitos, não. O sétimo entre os 200 e poucos de 2016 e os quase 600 de agora. Quase 600 de agora. Quer dizer, é uma votação muito expressiva, muito, né? Muito expressiva. E assim, honrosa para mim, porque a gente leva o mandato, Modesto, e o mandato da gente é um mandato, ele passa a ficar, fica pesado. Porque o vereador hoje, eu não sei se eu vou fugir um pouco mas assim, o vereador hoje, cada mandato, ele se sente, como é que eu vou te explicar? Ele vai ficando mais pesado para você, porque o seu eleitor, ele passa a querer ele te cobra, e às vezes tem coisas que você não consegue realizar no decorrer do mandato, né? Então, assim, eu me senti muito, mas muito honrado mesmo, porque eu tive, na realidade, praticamente a mesma votação que eu tive na primeira. Se eu for pensar dessa forma dos 200, né? Aliás, tive até mais. Dos 200 e pouco. Foram 200 e pouco, agora foram quase 600. Quase 3 vezes mais. Exatamente. Então, assim, eu me sinto honrado e tenho que agradecer a população de Nova Friburgo por ela ter me passado mais esse voto de confiança. E aquilo que eu te falei, a minha cidade, a nossa cidade, eu vou fazer assim, o que eu puder de fazer de melhor para essa cidade, a gente vai estar aqui à disposição da nossa população friburguense. Nós tivemos, evidentemente, nessa última campanha, 2 diferenciais que não tivemos na campanha de 2016. Primeiro, a pandemia. Sim. E segundo, a mudança na regra do jogo, que a Câmara já mudou de novo, né? Está dependendo agora do Senado aprovar ou não. Eles estão querendo voltar com a coligação de novo. Agora, no primeiro mandato, você não tinha passado pela Câmara, né? Não. Então, como é que foi essa, digamos, agora você teve que se aproximar dos candidatos, mesmo com a dificuldade da pandemia, mas já com o fardo do primeiro mandato nas costas. Isso foi... pelo menos eu converso muito com muitos candidatos, todos falam que ganhar a primeira vez é difícil.
Mas ganhar a segunda é muito mais difícil, Muito mais. porque você, na primeira vez, você é uma promessa. A segunda, você deixou de ser promessa e passa a ser cobrado pelo que não fez. É mais ou menos por aí? É exatamente isso. Só que assim, Modesto, eu toquei o meu mandato muito participativo. Em estar muito com a cara na cara do gol, estar na rua. Eu tenho lá no meu comércio, eu faço um horário no meu comércio para atender uma boa da população também. Eu tiro esse espacinho, depois eu vou para a Câmara para atender também na Câmara. Então isso tudo funciona muito porque muitas das vezes você passa para o seu eleitor e para as pessoas que te conhecem, seu dia a dia, as pessoas passam assim, o vereador sumiu na época da eleição. Você já viu uma plaquinha que diz assim, os vereadores estão dormindo e vão voltar na época da... Vão acordar daqui a 4 anos. Não, você já viu assim? Já vi, sim. A gente passa... E alguns fazem isso mesmo, né? Exatamente. E assim, eu sou muito participativo. O meu telefone, por exemplo, para as pessoas que me conhecem, se me ligar 3 horas da manhã, às vezes para poder, que precise que ajude em alguma coisa, assim, não como é que eu vou te explicar? Para você estar... Porque isso acontece muito, uma pessoa precisa de uma ajuda de madrugada. Carlinho, meu telefone fica ligado. Então eu nunca deixei de estar atendendo aquelas pessoas, de estar no dia a dia com elas. Isso é muito importante, você estar, porque o eleitor hoje, ele gosta de você estar, ele gosta que você esteja presente com ele, que você dê um pouco da sua atenção para ele. Isso, a eleição, ela funciona muito disso. Porque muito se esconde nessa época e depois só volta na época da eleição. Isso é muito tipo de cidade de tamanho médio para cidade pequena, né? Exatamente, Que o exatamente. eleitor, ele tem uma... Ele quer compartilhar o seu dia a dia. Muitas vezes compartilhar apenas as dores da vida. Exatamente, Ele exatamente. te liga, às vezes, 3 horas da manhã, que está com dificuldade, não sabe como é que vai fazer, quer ouvir tem opinião. isso. Porque, Modesta, E tem outros que querem mesmo ajuda. Às vezes você, por exemplo, você mora lá, a pessoa está com alguém doente em casa, não tem carro. Mas isso acontece direto. E não tem tino, às vezes, de chamar um táxi, às vezes não tem dinheiro. E precisa de ajuda de alguém. Porque Aí essa se lembra de você. Essa é uma política que vem lá de trás. É. Essa política, ela vai mudar um dia? Tomara que mude, mas hoje a política de cidade pequena... Eu acho o seguinte, desde que ela não seja atrelada ao voto, tipo o seguinte, eu vou fazer porque você vai votar em mim. Até nesse livro, tem um dos últimos artigos, por sinal muito bom, eu até fazer justiça a quem escreveu, é Medicina e Poder Político em Nova Friburgo, da Elizabeth Vieira Alves. Ela é muito feliz nisso, que ela fala daqueles políticos que, hoje em dia, né, os médicos, né, eles não fazem como médicos antigamente faziam, né? Antigamente eu lembro que eu era garoto, né? Ela cita a década de 60 como uma década nessa época. Os médicos, de um modo geral, eram generalistas, e se você tivesse alguém dentro de casa, você ligava para a casa dele, ou ia na casa dele, ele vinha te atender, né? Sim, sim. Então, eles tinham voto. Mas ela deixa claro, mas não era, por exemplo, um doutor Demerval Barbosa Moreira, que nunca foi candidato a nada, mas apoiava, ele ia na tua casa, ele não estava pensando em ir na tua casa para pedir voto, ele ia lá porque ele gostava de ajudar. Mas isso tem. Você falando isso aí... O Valdir Costa fazia, o Amâncio Mar de Azevedo fazia, o Feliciano Costa fazia, e eles faziam em qualquer época do ano, claro. Quando o doutor Demerval, quando ele chegava num palanque e pedia voto para alguém, as pessoas votavam em quem ele indicava, por quê? Era uma forma de agradecimento. Mas ele não pedia, ele não atendia por cara votar nele, não era isso. Eu não sei se você lembra, eu fui ver isso agora também, quando ele morreu, quantas pessoas deu no enterro dele? Lotou essa cidade. O Demerval me mostrou o jornal. Lotou essa cidade. Era assim, parecia que... Não, vou dizer, muito mais do que festa. Eu não morava em Friburgo na época, mas meus pais... Sim, você morava o Demerval me mostrou. A cidade parou. Parou, sim. Parou. Então, você vê. Hoje tem vereadores também na Câmara que tem o dom do amor ao próximo. Isso. Eu posso até citar um que, assim... É uma pessoa que tem o amor que eu tenho no coração hoje, e eu tenho certeza que quando você perguntar para ele vai falar a mesma coisa. Zezinho do Caminhão. Zezinho do Caminhão é uma pessoa do bem. Zezinho do Caminhão
amigo, é um irmão, é um cara que... Ontem a gente trocou praticamente lágrimas por uma pessoa que está passando um momento na vida que nós tentamos ajudar. Então o Zezinho é um cara assim, vou falar para você hoje, o Zezinho é uma pessoa que vai ter meu respeito o resto da minha vida. Eu até me aborreço quando eu vejo ele ser ofendido. Não, como eu já vi lá naquela ele é do casa, bem, do bem. foi ofendido por alguém que eu canso de falar. Está querendo os 15 minutos de fama e acho que vai conseguir isso. Não vai não, meu amigo. Você está fazendo graça e as urnas vão te dizer onde é que você vai parar. Porque o Zezinho é um sujeito do bem, muito, autêntico. muito. Mas você... Nós tivemos nessa eleição para prefeito uma característica, né? O atual prefeito Johnny Maico foi um dos maiores opositores ao Renato Bravo. Sim. Você não participou da oposição. Também eu não vou dizer que você foi um defensor ferrenho de Renato Bravo. Situação, né? Você... Agora, você acha que, alguma forma, a pífia votação do Renato Bravo possa ter influenciado alguma coisa em relação ao CJ, porque você não batia nele? Você acha que alguém pode ter... Ah, não, o Carlinho do Kiko estava com o prefeito, não vou votar nele. Você acha que ele pode ter influenciado ou isso não tem nada a ver? Eu acredito que não, porque assim, Modesto, a gente, e até mesmo, tem muitas pessoas que ela diz assim, não vou votar no Carlinhos porque ele apoiou o Renato. São questões que eu acho que ela vem de cada um. A gente, hoje, vamos supor, o Johnny, por exemplo. O Johnny é um garoto que está tocando uma carreira solo com ele na prefeitura, né? E assim, não está se envolvendo muito, não está se envolvendo na Câmara. Ele está trabalhando e parcial, cada um com seus poderes. Eu acredito que lá, na época do Renato, se eu perdi voto, a gente perde porque não é que... Como é que eu vou te explicar? Você fica perdido, mas assim, por alguns que são aquela ferrenho que que eu estou tentando explicar. O vereador e o prefeito são ideais diferentes. O Renato, ele era o prefeito, então quem fazia era o Renato. O vereador, ele fiscaliza o prefeito. E na cabeça do eleitor, ele acha que quando você chega a um projeto na Câmara, que você vota a favor do prefeito... Você está com o prefeito. Você está com o prefeito. Não, não é assim. A gente hoje, isso foi até falado isso ontem, nós tivemos um bate-papo ontem, exatamente isso. Hoje eu acho que você não pode trabalhar dessa forma, o prefeito aqui, você aqui. O prefeito mandou você fazer, porque ele te dá um carguinho, te dá um pedacinho de asfalto, te dá uma lâmpada para você trocar. Você não pode estar trocando. Você tem sim, o prefeito tem que estar lá, aqui ó, nós vamos ajudar a cidade, esse é um projeto, e o vereador tem que olhar esse lado do projeto, se ele é válido para a cidade naquele momento, ou se ele não é válido. Então, o voto do vereador para votar naquele projeto e tocar para a cidade, ele tem que ser uma coisa estudada com jurídico bacana, e dizer, ó, vereador, que o vereador, ele tem um jurídico. Ó, esse daqui, eu mesmo não sou advogado. Então, para me consultar qualquer coisa, eu preciso do meu jurídico. Ele olha lá e diz assim, ó, isso aí você pode votar, porque isso aqui é bacana, isso aqui, a cidade vai progredir, a gente vai ter sucesso na cidade. Aí a gente trabalha isso. E muitas das vezes, aquilo que você falou, aí tem o eleitor que está lá do outro lado, ele acha assim, ele votou a favor do prefeito, ou votou contra o prefeito porque ele está querendo isso, está querendo aquilo, e isso passa a implicar no seu mandato futuramente. Não entendeu? Isso acontece sim. Marcolinho, está na hora do intervalo, né? Vamos lá, daqui a 1 minuto nós voltamos. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com o Carlinho do Kiko. Peço ao meu amigo Marconinho, coloque aí os dados do Laje, de quando puder, isso, vamos ajudar o Laje, que o Laje está precisando de ajuda. Carlinho, você é um vereador, que a gente sabe que você tem um ponto comercial em Muri, que é apesar de estar tão perto de Friburgo, né, são 6 quilômetros. São 6 quilômetros. Mas é um pouco afastado do centro, né? A sua votação se concentrou naquela região, os eleitores. Em 2016 e em 2020, você teve mais votos naquela região, ou seja, as pessoas reconhecem você como um vereador que defende aquela... Foi assim que aconteceu? Então, Modesto, foi exatamente o que eu te falei. Eu tive na minha primeira eleição os 1.800 votos, eu tive 700 votos naquela região, que é do 8º distrito, aquela área. Canto ali. Eu tive 700 votos da primeira, fora de uma pandemia, né? Uhum. Tive na segunda 400, mas dentro da pandemia. Resumindo, que a gente faz a contagem nessa coisa toda, nós tivemos 800 pessoas, acho, 800. Tivemos 800 pessoas que não foram votar, porque pandemia, e teve o direito de ir votar ou não, né? Então, eu tenho convicção que, na realidade, eu não perdi voto no meu bairro. Ou seja, o pessoal de lá considera que você fez um bom trabalho. Exatamente. É que eu acabei de falar para você, eu estou presente. Essa é a parte mais importante, é você estar presente. E eu estou presente no meu bairro, eu estou junto ali o tempo inteiro ali. Quando alguém precisa, estou ali. Quando alguém quer falar comigo, eu estou ali. Então, eu acho que isso ajudou muito a minha votação novamente. O seu ponto comercial é onde exatamente ali? Tem um chimarrão, Chimarrão? 50 metros depois da clínica e uns 50 metros quem vem do Rio depois do chimarrão. É o material de construção que tem na beira da pista ali. Né? Assim, e hoje eu nasci naquele distrito, né? Então hoje os meus clientes lá ainda na base do papel de pão ainda. A gente bate papo lá na TP de armazém. Se a gente pensar no número de eleitores da região, você vê. Vamos pensar bem, Olaria, que é um senhor bairro, né? Quantos vereadores ligados a Olaria tem? Que eu saiba, tem a Priscila. Zezinho, né, que é Olaria. Zezinho é mais cônego, né? Mas o Zezinho hoje tem votação na cidade toda. Eu também, a minha votação também, para você ver. Você tem bastante voto fora de lá também? Você teve 400 lá e teve mais de 800 fora? 800 fora. E na outra vez eu tive 700 lá. A minha média de fora é sempre 1.000 votos. Eu tenho 1.000 votos. E é bem distribuído nas urnas? Fica aquele pinga 5 aqui, 7 ali, 8K. Eu tenho tipo negócio de 10 urnas, se eu não me engano. Não tem entre 10 e 12 que eu não tive voto nenhum. Mas do restante da cidade, tudo picado. Tipo 1, 2, 3. E assim ela vai, pulverizou na cidade toda. Quando você consegue isso, é sinal que o eleitor friburguense está valorizando o seu trabalho. Sim. Tá? E até bom que seja assim, né? Porque... Não fica uma coisa concentrada. Porque é aquela história, né? Onde se fala que quem concentra todos os ovos numa cesta, se der azar da cesta cair, quebra todos os ovos e fica sem nenhum, né? E a gente tem que... na realidade, o ser humano ele não agrada a todos, né? Ninguém agrada. Então, às vezes, você vem mantendo uma relação com o seu eleitor durante 4 anos, quando chega no dia da eleição, ele quebra aquela relação com você, às vezes, por uma passada que você passa na rua de carro, que você não dá uma buzinada. Opa! E ele vai achar que você está chateado com ele. Isso não é a gente não está falando... Isso é do ser humano. O ser humano em si, ele... Olha, eu tenho um caso que é muito emblemático nesse sentido. Eu tenho uma pessoa que eu conheço há 30 anos,
E eu notei, isso já aconteceu há um bom tempo, eu notei que ela passava por mim na rua e fingia que não me via, né? Eu falei, o que eu fiz contra essa pessoa, hein? Estranho. Aí um dia eu encontrei com um parente dela e perguntei. Pô, Modéstia, eu vou procurar saber, depois te digo. Você sabe o que a pessoa disse para mim? Que não olhava mais para mim, porque eu conheci ele há mais de 30 anos, nunca chamei ele para vir num programa. Eu falei assim, mas ele não exerce nenhum cargo, eu não posso, eu tenho obrigação com a emissora, né? Você está aqui porque você exerce um cargo, o eleitor, o telespectador tem interesse em vê-lo, né? Você entendeu? Eu não posso sair convidando amigos para vir aqui só porque são amigos, né? Porque eu tenho responsabilidade com a emissora. Aí um dia eu parei com ele na rua e falei, você está de abuso? Eu falei, mas não funciona assim, rapaz. Você tem que entender que até a emissora não é minha, o programa não é meu, o programa é da emissora. E eu tenho que responder para a direção por que eu convidei. Mas a gente passa. Aí falou, mas nunca me olhou direito mais também não, hein? Eu tenho, Modéstia, até uma coisa meio desagradável, de uma menina que mora no meu bairro, colocou uns dizeres no Facebook com várias ofensas à minha pessoa, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, mas colocando assim com várias ofensas, dizendo que eu fiz, que eu falei, porque eu não dei R$50, que eu não fiz. Resumindo, ela fez um textão e colocou, e eu passei isso até à frente para o meu advogado, passando, porque tipo assim, denegrindo a minha imagem exatamente através disso. Ela me fez uma pergunta, eu respondi de um jeito que a gente não pode estar fazendo dessa forma, e ela se sentiu no direito de ir lá e me ofender com todos os direitos. Então, assim, muitas das vezes às vezes a gente passa alguma coisa e ela é mal interpretada e as pessoas deduzem você, tipo, do jeito que ela acha que você tem que ser julgado. A visão de cada um, né? Agora vamos falar do presente. Você já está terminando o seu 8º mês desse mandato. Dá para já fazer alguma comparativa em relação aos primeiros meses do mandato anterior, né? Eu sei que o primeiro mês do mandato anterior você era, como diz, era um neófito, né? Sim, era um novato. Sim. Agora você já... Sim, Modéstia, dá para fazer. O que você acha? O que assim, Modéstia? A gente... são poderes independentes. Só que assim, o que você vem fazendo, a gente precisa também que o executivo ande a gente anda a gente tem que andar com o executivo, né? O que vai vindo para a cidade, vamos supor. Por exemplo, eu tenho lá hoje, com alguns deputados que eu trouxe para a cidade, que está para acontecer, já quase 5 milhões. Então, isso são coisas que o vereador em si, que eu não sabia lá atrás, que eu comecei a ver no decorrer do tempo, que você tem que passar a trazer benefício para a cidade. Então, sim, o que vem de benefício fora do Estado, com deputado federal, estadual, nós temos que vir trazendo para cá para ir andando com o executivo para ele poder implementando também, colocando na cidade. Tipo, é uma verba parlamentar que a gente pede, são essas coisas que você tem que trazendo para a cidade também. Então isso, hoje, a hora que começar a andar, o executivo andar com as... que vai começar a andar, eu espero que a gente está passando por uma dificuldade muito grande que é essa questão da Covid-19, não é só Friburgo, mas isso é mundial. Então, assim, essas coisas vai vir muito, porque tudo que veio para a cidade hoje, ela veio através da Covid. Então, foi como é que é? Se diz? Foi priorizado para a Covid. Então, hoje, muita coisa que veio para a nossa cidade veio através da Covid. Então, a gente diz assim, isso veio para a Covid. A saúde do nosso município hoje, ela, querendo ou não, ela está andando com a questão da Covid, está vindo muito recurso para a cidade através, não só do meu mandato, mas de vários outros vereadores lá dentro também, que está priorizando tudo em cima da Covid. A gente tá trazendo... Aí é até razoável mesmo, né? Porque é uma doença realmente... que a gente não vê, né, Modéstia? A gente não sabe como que essa doença chega, como que ela... A gente sabe que ela vai embora. Um dia ela vai... quer dizer, eu não diria que ela... Porque quando nós tivemos a gripe espanhola há 100 anos, mais de 100 anos atrás, o vírus que foi combatido naquela época
Nós tomamos todo ano a vacina contra ele. Sim, a gente vai ter isso também. O que a gente vai aprender principalmente a ciência, é descobrir medicamentos que atenuem, né? Você lembra o HIV na década de 80? Sim. Quem era contaminado morria. Exatamente. Hoje não, hoje tem um coquetel hoje que a pessoa vive. Exatamente. Então vai acontecer também com a pandemia. E a gente espera que a cidade comece a andar. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, o que foi feito nesses 8 meses? Eu acredito que foi feito, acredito não, tenho certeza que foi feito muita coisa, porque a gente, a política em si de Nova Friburgo, ela trabalha muito em cima da Covid. As pessoas dizem, mas tem que ser mesmo, tem que ser mesmo. Ela tem que ser trabalhada em cima da Covid, porque nós temos que tomar conta dos nossos irmãos, das pessoas que convivem no dia a dia no nosso município. Você imagina uma cidade parada que nem ficou. Olha a economia da nossa cidade. Não pode. Então, a gente bater no peito e falar, vamos abrir as portas para trabalhar? Vamos trabalhar. Mas para trabalhar a gente tem que conviver com a Covid. É tipo você trabalhar com ladrão e sabendo que vai ser roubado a qualquer momento. E a questão da Covid. Por sinal, eu tenho um político de Friburgo, já esteve lá na Câmara, ele fez uma postagem, me mandou para mim, e eu interpreto que na cabeça dele, eu acho que ele pensa que deve fechar tudo de novo. Não. Me perdoe, o meu amigo ex-vereador, não funciona, porque eu sei que é perigoso, eu mesmo eu faço parte do grupo de risco. Eu também faço. Eu sei que nós vamos ser vacinados de novo, que foi uma decisão que já se mostrou necessária, né? O coronavírus é um vírus pouco conhecido e já se descobriu que, tanto é que já se decidiu, o Ministério da Saúde, a partir de 15 de setembro, vai começar a aplicar a terceira dose em quem tem mais de 70 anos. Por quê? Porque pessoas mais idosas têm perde a defesa, digamos, a imunidade mais rapidamente. Mas a gente não pode parar e imaginar que a gente vai voltar a sair trancando tudo, manter todo mundo em casa. Modesto, eu tenho lá 15 funcionários. Então, como é que você faz? Como é que você faz com eles? Como é que eu banco eles? O Estado. Aí nego confunde. O governo não dá dinheiro. O dinheiro que vai do governo é imposto nosso. Exatamente. A gente tem que viver. Hoje nós temos que fazer assim. Eu penso dessa forma e tenho certeza que tem que ser assim. Prevenção. Prevenção é a mais importante de todas. Continuar usando máscara, usando gel, lavando as mãos, evitando... Tem que fazer. Eu tenho certeza que a cidade hoje vai melhorar muito se ela não tivesse a pandemia, se não tivesse o Estado em si, nessa crise que nós estamos passando, a cidade já tinha dado uma avançada muito boa. Também acredito que sim. Agora me diga uma coisa, você está convivendo com a Câmara de Vereadores, onde pelo menos a metade entraram esse ano. Como é que tem sido essa convivência? Já dá para você falar, puxa vida, você já tem aqueles vereadores que você já consegue se entrosar melhor? Então, como é que está esses, digamos, novatos entre aspas, né? Porque eu sempre falo, podem ser novos vereadores, mas na vida não são, né? São pessoas que têm experiência de vida. Eu sempre prezei da brilhança, né? Então, eu me dou bem com todos, tenho um carinho especial para cada um daqueles vereadores lá, todos na Câmara, boto assim, todos os 21 em si, eu me dou bem com todos. Muitos chegam lá, me beijam, me abraçam. Então, eu tenho um convívio, sim, bem bacana com eles, me dou super bem. Só que assim, cada um no seu mandato, né? Mas a convivência lá é bacana. São pessoas do bem, a gente vê que bem intencionada, todo mundo com vontade de trabalhar. É igual ao meu primeiro mandato. Meu primeiro mandato eu cheguei lá com muita vontade. Pato novo, né? Assim, só que a gente acaba ficando... Quando a gente entrou no comercial, eu estava te mostrando uma situação. Você acaba ficando, às vezes, refém de muitas coisas. Mas a gente vai aprendendo isso com o tempo. Também estou aprendo com eles, como eles aprendem com a gente também. E a gente vai tocando, acredito eu, que no final tem que dar certo. A convivência, eu entendo o seguinte, eu sei de fatos, eu sempre lembro aqui, vereadores podem ser até adversários nas urnas. Verdade. Podem ter pensamentos diferentes na Câmara, e é saudável que tenha. Eu sempre falo, é saudável que tenha oposição, não tem problema nenhum.
Mas isso não quer dizer que os 21 vereadores, não quer dizer que todos têm que ser amigos, mas não precisam ser inimigos. Não, de jeito nenhum. Acabou a sessão, boa noite, vai para lá. Alguns que... aqui mesmo, eu não vou citar nome, mas eles sabem. Eu lembro que em mandatos passados, 2 mais ferrenhos oposicionistas dentro da Câmara saíram de lá e iam jantar no antigo Bom e Velho Major. Sim, eles falam isso comigo até hoje. São pessoas que estão sempre aqui comigo e eu sabia disso. Eu estranhei que um dia, né, eu encontrei e falei assim, não, lá nós somos adversários políticos, aqui nós somos amigos. Nós não Ele falou isso comigo, saíram para beber vinho, não foi isso? Não tem nada a ver. A gente fala o seguinte, a diferença de ideias não é esse Brasil que a gente está vivendo hoje, onde se você diz que é a favor de um, o outro te rotula de um monte de nomes. Que não sabe. E pior que não tem. Eu vejo hoje uma palavra que muita gente fala, fascismo. A maioria que fala essa palavra não sabe nem o que é isso. Fala em genocida, não sabe nem o que é isso. Sabe imitar. São macacos de imitação. Exatamente. Macaco de imitação. Macaco que é um animal que tem um nível de inteligência que aprende fácil vendo, né, você fazendo. Né? Então, o vereador não precisa ser inimigo do outro, tem que se respeitar e cada um com as suas ideias, defenda a sua bandeira. Essa é a grande função, o respeito para cada um. Assim, você sempre tem um apego a mais. Claro, isso é natureza. Na família, se você tem um grupo de irmãos, você ama todos, mas não tem aquele que você tem, de repente, mais afinidade, aquele que você conta quando está com dificuldade, você vai falar com ele. É a natureza humana. É a natureza humana. Então, é assim, lá a gente convive, eu convivo com todos, me dou bem com todos, tenho um carinho especial por todos. Logicamente, que é aquilo que você falou, a gente sempre tem carinho especial tipo assim, para cada um, são diferentes. Uma afinidade a mais, a menos. Exatamente. Marconinho, está na hora do segundo? Então vamos para o segundo intervalo, retornando daqui a 1 minuto. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Vamos falar de uma questão aí que nós já começamos a falar, mas vamos tocar um pouquinho mais dela, né? Você passou a primeira parte do seu mandato, a grande parte do seu mandato, você passou no mandato sem pandemia. Sim. E terminou o mandato na pandemia e começou o outro na pandemia. O que diferente, você já deixou claro que você não é favorável de que saia trancando tudo. O que você, digamos que no exercício do seu mandato mudou mais de uma situação antes-pandemia e aí durante a pandemia? Então, Modéstia, que eu acabei de falar para você, tudo a gente não pode jogar a culpa em toda a pandemia porque a vida tem que ser a vida que segue, né? A gente tem que ter, muitas das vezes as pessoas sai de ela tem um problema, ela não consegue solucionar um problema, ela joga na pandemia. Que a pandemia fez. Não pode ser assim. O meu mandato, quando eu vim lá atrás no meu mandato, é aquilo que eu falei para você. O meu primeiro ano, que é o primeiro ano do vereador, ele senta numa cadeira daquela ali, ele começa a pegar a experiência de ser vereador, de estar vereador naquele momento. O vereador em si, ele tem que ter atitudes. Porque se ele não tiver atitude, ele não pode estar sentado naquela cadeira. Ele tem que ter força de vontade de correr atrás daquilo que ele quer que aconteça. É o que, por exemplo? A gente hoje quer que a cidade ande, por quê? A cidade andando, a cidade você tem mais empregos, ela tem turismo, o turismo gera na cidade, você traz
benefício para a cidade, você traz emprego, você traz turista, você traz dinheiro para a cidade, a coisa começa a melhorar. É igual você ter o teu bairro e você comprar dentro do seu bairro, largar de comprar dentro do teu bairro para comprar em outro lugar. Vamos supor, eu vou fazer compra no Carrefour. Você tem que fazer compra na sua cidade. Vamos gerar dinheiro na nossa cidade. O turismo que venha para cá que traz a função para se trabalhar dentro da cidade. Então, o primeiro mandato? Meu primeiro mandato, eu achei eu até falei para você lá atrás, com a primeira vez que eu vim aqui, eu achei que ser vereador? Eu falei, pô, eu vou fazer assim, vou fazer... Mas não é. Hoje a gente tem uma lei que ela te limita em várias coisas. Às vezes você quer fazer uma coisa que você não pode fazer porque a lei não determina, não deixa você fazer aquilo dali. Então, esses 3 anos meus, eu vim botando projetos, a gente veio botando as coisas para poder funcionar e você fica muito agarrado com muita coisa. Então, muitas das vezes eu fico frustrado com o que eu tentei fazer lá atrás e que não consegui. Que tem a burocracia. A burocracia hoje de um mandato de um vereador é muito grande. Vou te dar um exemplo que eu estava te falando. Você traz 3 milhões para a cidade. Aí eu fui para lá, briguei, trouxe, você bota aqui. Mas se o executivo fala assim, senta em cima, um exemplo. Não é que está fazendo isso, tá? Mas vamos sentar em cima disso daqui. Vamos esperar. Aquilo tudo que você fez não acontece. Então você hoje tem que ter êxito naquilo dali, mas você tem que ter a parte do executivo te ajudando também a trazer. Porque você tem, o vereador hoje ele fiscaliza o prefeito, não é assim que funciona? Uhum. Você fiscaliza para saber onde está sendo colocado o dinheiro, para você trabalhar, vamos botar, não é que você vire babado do prefeito, mas você sai fiscalizando o mandato dele. A gente que está lá, tudo que você traz para uma cidade para poder colocar dentro dessa cidade, se você não tiver alguém também que acate aquilo ali, pega aquilo ali na mão e fala, vamos trabalhar, vamos botar em cima disso, você perde essas verbas todas que você trouxe. E isso frustra a gente, entendeu? Eu canso de falar, quando você vai trabalhar com um deputado, o ideal é que você trabalhe junto com o prefeito. Exatamente. Para poder funcionar. Eu tive essa semana com o deputado. Vamos dar um bom exemplo. Eu dou nome aos bois. O senhor Grauber Braga trazia as tais emendas dele, mas não combinava nunca com o prefeito. Não. Chegava aqui e queria impor goela abaixo do prefeito. Não é assim também não. Isso, sabe qual é o nome que eu dou a isso? Demagogia. Sim, porque você traz uma verba dessa, vamos supor... Você tem que combinar com o prefeito antes. Exato, para ele levar um projeto. Você tem que levar um projeto para lá. Eu tenho um projeto que eu não vou citar aqui, porque senão depois eu tenho que saber se ele vai ter continuidade mesmo. Eu tenho um projeto bacana para a cidade. Mas eu vou fazer o quê? Vou sentar com o prefeito? Podemos fazer? Vamos fazer o projeto em cima disso? Tem que ser assim mesmo. Para coisa quando chegar lá, ter tipo assim, um quebra-cabeça e ele se arrumar junto um com o outro. Porque senão não adianta. Eu trago a verba, eu peço com um deputado, trago a verba. E ela aqui não tem um projeto, ela vai embora de novo. Não valeu de nada. Não adiantou nada. Agora, você e o prefeito Johnny Mike, vocês entraram juntos na Câmara, né? Os dois foram vereadores de primeiro mandato. E vocês ali tiveram um comportamento diferente. Ele, desde o primeiro dia, praticamente, ele se tornou um ferrenho adversário do então prefeito Renato Bravo. Enquanto você, pelo menos aos olhos da maioria, você parecia que às vezes estava apoiando o prefeito, outras vezes mais independente, né? Então, essa diferença ficou bem clara no mandato passado, né? Ele foi um ferrenho opositor, você ficou numa posição mais neutra. Agora ele está na cadeira número 1 do Palácio Barão Nova Friburgo e você continua na Câmara, não é? Aí eu pergunto a você já deu a entender que não faz isso, mas tem vereadores ali que acham que de repente está na hora de jogar as pedras que Johnny Michael jogou em Renato Bravo, jogar em Johnny Michael, né? Como é que tem sido a sua relação com ele, afinal? Você também... Eu não sei o que você acha. Você também, de vez em quando, pega a tiradeira e joga as pedras lá em cima dele? Não, Modesto, eu sempre pensei o seguinte. A grande vantagem de uma cidade funcionar e começar a ir para frente, a gente tem que montar pontes. A gente tem que mostrar
tentar mostrar o caminho, porque ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo com o dia a dia, que nem eu sempre falei. E assim, eu procuro mostrar, muitas das vezes, várias vezes já liguei para ele, tem todo o meu respeito. Eu acho que a gente crucificar é uma coisa muito ruim. A gente tem que fazer as pontes, vamos montar as pontes e vamos andar ali para ver o que dá para se fazer. Muitas das vezes orientar, porque a gente nunca nasce sabendo, não é verdade, Madé? Então eu acho que o Johnny é um garoto, falo garoto porque... Ele tem 35 ou 36 anos, né? Exatamente, é o garoto que... Para mim, ele tem metade da minha idade, ele podia ser meu neto. Exatamente. Ele é um garoto, eu não tenho nada contra o Johnny, eu tenho... sempre me respeitou muito lá na Câmara. Tenho as opiniões que são opiniões de política, né? Que isso tem mesmo. E assim, o que ele jogou de pedra, ele está hoje, coitado, ele está recebendo. Mas da minha parte, eu vou tentar ajudar a cidade, porque se você tentar desconstruir muitas das coisas, porque assim, você tem que ir lá naquela tribuna, Modesto, e a gente hoje está usando aquela tribuna de modo diferente. São modos que você teria que sentar, subir numa tribuna e até mesmo falar do mandato, falar do que a cidade precisa. E muitas das vezes a gente vai lá falar da nossa vida pessoal, o que está passando na nossa vida, o que nós fizemos no dia a dia. Eu acho que não poderia ser assim. A gente tem que ir lá e falar o que a cidade precisa, porque a nossa cidade é uma cidade carente, você sabe disso. A gente precisa trazer recursos, trazer movimento financeiro para a nossa cidade, dar emprego nessa população que está aqui. Esses funcionários ganhando 800 e poucos reais, que a gente tentar melhorar isso para montar uma dignidade de vida melhor para cada um da nossa cidade, é o que a gente precisa para isso. Nesse momento, hoje, eu penso de uma forma que a gente teria que, todos os vereadores, trabalhar de um jeito que a gente tentasse progredir a nossa cidade para ela botar para frente, porque subir numa tribuna hoje e falar nessa tribuna e não trazer solução, vai ficar a mesma coisa do governo passado. Então, o Johnny foi lá, jogou pedra, e hoje ele está pagando por um preço. Isso aí é fato, a gente sabe disso, a gente vê que ele está pagando por isso. Então, se a gente estivesse lá atrás, isso eu estou falando do meu mandato lá de trás, se você vai lá, tem uma ferida, você vai com a pomada, eu sempre falei isso, você vai com a pomada, vamos passar na ferida lá, vamos tentar fechar ela para poder a coisa andar. Agora, se você for lá na ferida, tem a ferida, você vai lá e vai rasgar com prego a própria ferida, então a coisa não vai andar. Então, o meu pensamento é o quê? É mostrar as coisas boas aonde está, vamos tentar resolver ali. E mostrar onde que é o caminho. Eu acho que o meu caminho é andar para funcionar, e tem uns que acham que quer brigar, quer ir lá discutir. Isso aí não funciona. Funciona, vamos manter ponte, vamos trabalhar e vamos ver o que a cidade vai plantar. Você tem conversado com ele? Muito pouco, Modesto. Né? Assim, o que eu converso com o Johnny é de coisas boas que vêm para a cidade. Eu estou com vontade de fazer um pedido para a nossa cidade que possa fazer isso. Vamos montar um projeto para a gente poder trazer isso para cá e implantar aqui dentro? Essas são as conversas que a gente está tendo. Eu agora vou lhe fazer uma pergunta que eu vou te dar o direito de você, se não sentir confortável em falar com ela, eu vou entender. Mas eu vou deixar o pensamento meu. Aí é a opinião do Modesto, que eu não estou dizendo que ela eu não posso... Opinião, como a gente diz, todo mundo tem, né? Com certeza. Mas não quer dizer que a opinião minha seja a mais adequada, né? Mas pelo menos é a opinião que eu tenho. Eu já deixei claro aqui no programa que considero um desperdício de tempo e dinheiro público a chamada CPI do transporte público, da qual você é um dos membros. Com a negativa da Itapemirim Group, né, em cumprir o contrato, então é que eu não vejo razão alguma para levar adiante essa comissão, que já está sendo chamada nas esquinas fofoqueiras, já te falei isso, que eu tenho trocado mensagem, e isso já virou, de comissão viúva porcina, ou seja, aquela que foi sem nunca ter sido, pois não há, no meu ver, o que investigar. Para quem não se lembra, Viúva Porcina foi a novela Roque Santeiro, que já passou há quase 40 anos, onde a interpretação magistral da Regina Duarte,
Ela, o Lima Duarte, né, o falecido Zé Wilker, fizeram um trio maravilhoso. Era daquele tempo que dava para assistir a Rede Globo, né, que hoje para mim não dá, mas naquela época dava. E a história era da viúva porcina, que ela nunca foi viúva. Então se habituou muitas vezes a usar essa coisa, né? Chamar coisas que você não acredita que vai acontecer, é a viúva porcina. Eu simplesmente não vejo razão dessa CPI. O vereador, se quiser, tem a oportunidade de tentar me convencer, a tantos outros, de que ela ainda tem algum sentido. Não sei se você quer falar. Então, Modesto, claro, com certeza. Eu acho muito importante essa pergunta sua. Modesto, então, o contrato 1840, que é o da Itapemirim... Era o número do contrato? Era 1840? O 1840, ele foi... apareceu umas irregularidades aonde a presidente hoje, que é a vereadora Priscila, junto com o relator, que é o Mike Queiroz, eles abriram a CPI. E eu, como membro, do partido do PROS, foi indicado que o partido colocasse uma pessoa a ser membro da CPI. Então, o que aconteceu com a questão da CPI? Eu vou chegar até o porquê. Você tem mais 5 minutos, que é o que a gente tem de programa. O que acontece ali? Teve irregularidade que a gente, quando o 1840 lançou o processo, há as irregularidades no processo. Aí o que a gente fez? Nós começamos a levantar provas e tocar. E logo em seguida, com uns 15 dias de CPI, 10 dias, eu não me recordo assim corretamente, a empresa foi embora. Falou que não ia participar mais. A gente até falou, peraí, agora e a empresa? A empresa, ela vamos parar com o contrato também, com 1840? Só que pra gente hoje, lá dentro, nós passamos assim, a gente vai parar com o processo 1840, que eles não vêm mais. Se a gente parar com o processo, é como tivesse assim, vai chegar para a cidade hoje, qualquer tipo de empresa que entrará na cidade, e a gente vai ter que montar CPI para sempre para poder investigar um contrato desse? Eu tô conseguindo te explicar direito? Eu estou entendendo. Aí vamos supor, a gente chegou, aí você montou uma empresa para entrar na cidade. Aí se não houver CPI, ela toca. Então nós temos que montar hoje, até mesmo para chegar nesse processo 1840, e mostrar, até mesmo lá para o executivo, que havia várias irregularidades nesse processo. Então, esse é um processo que aí foi onde que a gente determinou que ele seguisse em frente. Por quê? Para a gente, até então, mostrar também para o executivo que há irregularidade, que ele tem as irregularidades, para não chegar amanhã ou depois e montar um outro processo que tem irregularidade e se não tiver CPI, ele vai tocar. Você sabe o que me passa na minha cabeça? Eu estou falando, você está explicando, eu estou entendendo até uma lógica. Você falou uma coisa que eu não tinha percebido. Uhum. Pode ser que apareça uma outra empresa interessada e o município... Tomara que venha, que a gente precisa. Que o município, digamos, resolva fazer um contrato emergencial com essa outra empresa. E vocês estão verificando que existe irregularidade. Eu acho legal. A única coisa que eu penso é o seguinte, é que me parece, que eu não estou dizendo que é realidade, mas pelo menos salta aos olhos para mim, que nós temos um grupo de vereadores que defendiam Renato Bravo e agora estão aproveitando a CPI para dar umas cacetadas no Johnny Maio. Eu estive conversando com ele ontem, por exemplo. Que tem vereadores que estão simplesmente aborrecidos porque às vezes tinha um cargo na prefeitura e não tem mais. E tem um vereador lá que está querendo seus 15 minutos de fama, eu acho que ele não vai conseguir nada. Se a gente analisar sobre esse aspecto de tentar mostrar ao governo municipal que caso ele tente uma nova empresa, exatamente, tem que sanar os erros, mas o que eu pergunto é o seguinte, não era mais fácil sentar
os vereadores, o prefeito, fala assim, vereador, aqui, ó, tá cheio de erro, do que montar uma CPI para gastar nosso dinheiro? É isso que eu penso. Sim, sim. Mas assim, a gente até no começo, nós tentamos ter nossa conversa. Portanto, você, não sei se você lembra, eu fui membro da CPI junto até com o Johnny, Sim. E com o Zezinho fui membro naquela da Global. Sim, eu sei da Global, Global Alimentos. E as pessoas dizem assim, o Carlinhos governa o Renato Bravo. Eu até então, todas as votações que eu, Márcio e Alci, que o pessoal dizia que nós éramos base do governo, nós votamos favorável a todas os erros que tinha, nós votamos favorável para poder apurar. Tá certo. Ô, Carlinhos, o tempo é inexorável, né? E dá um bocadinho, o Marcolinho vai me pegar no pé. E nós também temos um jornal ao vivo daqui a pouco. Então, chegamos ao minuto final. Eu quero agradecer a sua boa vontade, tá? Você mais uma vez se fazer presente. Tá? Obrigado você, Modesto. Todas as vezes que eu lhe convidei, você nunca deixou de comparecer. Isso a TV Zoom é grata a você por essa gentileza sua, tá? Eu sei que você tem reunião daqui a pouco, você dá para ir para a Câmara para ir. Vou para lá agora. Então, eu quero agradecer e dar a telinha para os seus 30 segundos aí. Modesto, mais uma vez eu tenho que te agradecer a você, a TV Zoom, e todos os integrantes da televisão, daqui da TV Zoom. Agradecer todas as pessoas que estão nos assistindo. Dizer que o vereador aqui está extremamente à disposição da nossa população. E não sei se eu respondi tudo que você estava na tua expectativa. Te agradecer mais uma vez por tudo e pelo carinho de sempre que você comigo. Não, você não me deve nada. Você sempre é uma pessoa muito gentil e não sou eu só que estou dizendo, né? Porque ganhar é difícil, ser reeleito é mais difícil. Eu vou deixar como pensamento uma frase do Papa Leão XIII, que viveu entre os séculos de 19 e 20. Ele foi Papa há cerca de 100 anos atrás. Ele disse o seguinte: pela discórdia, não só as coisas pequenas não crescem, mas até as grandes, lamentavelmente, se perdem. Pela discórdia, não só as coisas pequenas não crescem, mas até as grandes, lamentavelmente, se perdem. Então, o que eu proponho é que a Câmara tem sempre as suas diferenças, porque da natureza humana, dentro da família existe. Mas que procure, digamos, cada um de lutar pelas suas ideias, pelos seus ideais, mas dentro da concórdia. A discórdia não ajuda em nada, não é? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.